último domingo, abrindo mais uma semana em 2020, tivemos um dos maiores clássicos interestaduais do país, opondo duas grandes colônias, de um lado os portugueses do Vasco da Gama, que buscavam manter o embalo da vitória na Sul-Americana e voltar a vencer no Brasileiro, e de outro os italianos do Palmeiras, mais aliviados pelo resultado na Copa do Brasil, mas na tentativa de viver dias melhores no Campeonato Nacional. E apesar de a relação entre as duas torcidas ser muito boa, esse duelo reúne muita rivalidade dentro de campo, que até pode ter esfriado um pouco ao longo dos últimos anos, mas ainda guarda capítulos muito interessantes na história. E vai ser justamente isso que relembraremos aqui nesse vídeo, já que teve final regional, decisão nacional e até classificação internacional. Com tudo começando bastante favorável ao lado verde dessa história, com o então Palestra Itália vencendo o embate inaugural por 2-1 lá em 1933, dando sequência a isso na famosa e polêmica Copa Rio de 51, que para uns é mundial e para outros não, com o Verdão vencendo na fase semifinal, no Rio de Janeiro, e chegando à grande decisão, onde venceu a Juventus da Itália. Depois o clube paulista ainda derrotou o gigante na primeira final dessa história, vencendo por 1-0 na decisão do Rio-São Paulo de 61, e depois começou a enfrentar o rival pelo Campeonato Brasileiro, onde as coisas até ficaram um pouco mais equilibradas, mas ainda assim com leve vantagem palmeirense, que começou a diminuir na década de 90, bem quando a rivalidade de fato estourou, principalmente a partir de 97, ano em que o Vasco venceu na fase inicial do Brasileirão e depois se sagrou campeão justamente sobre o clube paulista, após 2 empates por ter melhor campanha no geral. Na sequência ainda goleou o Palmeiras por 5-1 em São Paulo e fez 2-0 no retorno da fase de grupos do Rio-São Paulo de 99, ajudando a eliminar o clube verde e avançando a decisão, onde bateu o Santos e foi campeão, mas depois teve que aguentar um troco palmeirense que veio rápido, nas oitavas da Libertadores, eliminando o então atual campeão em pleno Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, fazendo 4-2 depois de empatar por 1-1 em Sampa. E aí, depois de uma temporada bastante movimentada, vieram os anos 2000, que começaram da mesma forma. Primeiro com nova vitória palmeirense em uma final, de novo a do Rio-São Paulo, só que agora em 2000, vencendo por 2-1 fora e fazendo 4-0 no Morumbi, e na sequência com um belíssimo troco vascaíno, agora na primeira e única final internacional dessa história, a da Copa Mercosul desse mesmo ano, vencendo por 2-0 a ida, perdendo por 1-0 a volta e fazendo história no jogo de desempate, também disputado na casa do Alviverde, onde chegou a estar perdendo por 3-0 antes do intervalo, mas conseguiu a impressionante virada com Romário e companhia, triunfando por 4-3 e faturando a taça. Depois disso, os dois clubes não duelaram mais em grandes finais, muito menos em fases decisivas de competições importantes. O máximo que aconteceu foi uma classificação para cada lado na Sul-Americana. Em 2008 para o Palmeiras, que chegou a perder por 3-1 no Rio, mas fez 3-0 em São Paulo, e depois em 2011 para o Vasco, que fez 2-0 em casa e mesmo perdendo por 3-1 fora, avançou de fase. O que ainda é pouco para dois dos maiores clubes do país, né? Que protagonizam um dos maiores clássicos do nosso futebol. Mas agora eu quero saber de você. Qual outro duelo interestadual tem uma rivalidade histórica como essa? Escreva aqui nos comentários, sem se esquecer de deixar o like e se inscrever no Papo Desportivo, porque por hoje é isso, mas quarta que vem eu volto com mais uma história curiosa do mundo da bola.